Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo o qual eu vou ensinar o básico de Bootstrap para vocês. Bem, o que seria exatamente Bootstrap? Bootstrap, ele se trata de um framework. E o que é um framework? Um framework, ele é basicamente um conjunto de bibliotecas que você pode utilizar os recursos dessa biblioteca para desenvolver aplicações melhores, para desenvolver projetos melhores, mais sofisticados, entendeu? Não apenas ficar restrito a apenas uma linguagem e apenas as coisas que aquela linguagem possui. Você pode buscar algo externo, né? E esse algo externo seria os frameworks. E o framework que eu quero trazer aqui é um framework, uma biblioteca para produção de sites. E que biblioteca é essa? É o Bootstrap. Para conseguir utilizar esse framework, você não precisa baixar nada, só se você quiser, mas tem como acessar diretamente aqui pelo navegador. Então nós vamos pesquisar aqui Bootstrap. Bootstrap é assim que se pesquisa. E vamos clicar aqui nesse primeiro link. Aqui vocês irão encontrar a página inicial do Bootstrap, ok? Aqui é a página inicial. Descendo, você vai encontrar essa parte aqui, ó. Include via CDN, no caso, inclua o Bootstrap via CDN. E aí vai te dar aqui dois links. Para você conseguir utilizar o Bootstrap, você precisa copiar esses dois links. Então eu vou copiar esse primeiro link aqui, dar um copiar, e você vai colocar dentro da tag head, primeiro link, beleza? E o segundo, vou copiar esse link, vou dar um copiar e vou dar aqui um Ctrl V, beleza? Bom, o Bootstrap ele já está no nosso site já, entende? Ele já está integrado no nosso site e com isso vamos escrever aqui, por exemplo, um H1 chamado Olá Bootstrap, beleza? Então vamos abrir aqui, botão direito, Open with Live Server, no caso abrir com Live Server, e a gente já está aqui com o Bootstrap ativado. Como que eu sei que ele está ativado? Devido à fonte. Geralmente as fontes elas vêm em Times New Roman, sabe? Uma fonte serifada. E no Bootstrap ele já dá por padrão essa fonte quando você importa ele, entende? Então temos aqui a fonte do Bootstrap, nós temos já o Bootstrap aplicado na nossa página. E não é só isso, né? O que o Bootstrap faz? O Bootstrap, ele basicamente faz muitas coisas legais. Se a gente vir, por exemplo, aqui em Docs, nós vamos abrir a documentação do Bootstrap. Clicando aqui nos três pontinhos, ou se você tiver em tela cheia, por exemplo, vai aparecer aqui na sua lateral esquerda várias coisas que você pode navegar, beleza? Como minha tela está menor, eu vou utilizar aqui os três pontinhos. E a gente vai aqui na parte de components, né? Que em português seria componentes. E nós temos aqui vários componentes o qual nós conseguimos utilizar na nossa página web. Vamos pegar o componente mais básico, que é os botões. Olha só. Aqui o Bootstrap mostra essa parte aqui, olha só, variantes. Essas variantes seriam todas as variações de botões que existem do Bootstrap. E para utilizar eles, você não precisa escrever nenhuma linha de código. Basta apenas você pegar o botão que você quer, dar um Ctrl C ou apertar em copiar e dar um Ctrl V. Se a gente for lá na nossa página, olha só, nós temos praticamente um botão muito bonito, um botão agradavelmente bonito, né, ao usuário que vê. E é muito bonito todos esses botões aqui. Você basicamente não escreveu nenhuma linha, né? Só copiou e colou. E tem muitos botões aqui para você utilizar. Tem, por exemplo, esse botão verde, esse botão vermelho, esse botão amarelo, ciano, branco,
preto, tem vários botões. Eu vou dar um Ctrl C em todos e vou dar aqui, olha só, Ctrl V. Vou deixar o código mais formatado. Olha só, todos os botões aqui, olha. E eu não precisei utilizar nenhuma linha de código para fazer isso, certo? Existem outras variantes também desses botões. Eu vou botar um HR que vai dar uma linha na nossa página. Mas, por exemplo, se eu não me engano, se eu não digitar errado, existe uma variação que se chama BTN Outline Primary. Não digitei errado. Então, tem, por exemplo, esse botão aqui que quando você passa o cursor do mouse em cima, ele preenche por completo. E quando você tira, ele fica com fundo branco e mostra apenas as bordas e mostra a cor dele. É bem legal esse tipo de botão. E se por acaso eu quero esse botão só que da cor vermelha, basicamente é só você trocar aqui para Danger. Danger seria a mesma coisa de vermelho no Bootstrap em si. Seria a mesma coisa de vermelho, né? Danger. Vamos botar aqui Danger, né? Eu posso basicamente modificar isso aqui. Eu posso botar alerta de perigo, sei lá. Alguma coisa desse tipo, tá vendo aí? Eu consigo basicamente alterar e deixar da maneira que eu quero. Informações importantes. Então, olha só. Todos os botões e com cada um estilo diferente. Temos vários outros elementos aqui no Bootstrap. Vamos escolher um bem legal aqui que é Navbar, que é barra de navegação. O que é uma barra de navegação, né? A barra de navegação, ela consiste nessa barrinha aqui, ó, onde mostra, por exemplo, menus, listas de contato e alguns menus de navegação, né? Essa parte de pesquisa, você pesquisa alguma coisa, tem tudo isso. E temos aqui um navbar. Não só temos esse, tá? Olha só, nós temos vários exemplos aqui de navbar. E eu não preciso escrever nenhum código para fazer isso. Nenhum. Basta apenas copiar e colar. Só isso. Vamos pegar esse primeiro daqui. Vamos pegar esse primeiro aqui, olha só. Você vem aqui, ó, copiar, né? E navbars ficam sempre depois da tag bar. Então, dá um Ctrl V. Deixa eu dar uma formatada no código. Já temos aqui o código da navbar. Se a gente for voltar lá, olha só, nós temos uma barra de navegação muito bonita. Olha só, imagine você basicamente escrevendo isso linha por linha, código por código. O quão trabalhoso iria ser, né? Você escrever tudo isso. E é um menu funcional, você consegue baixar aqui, você consegue utilizar os menus, você pode deixar da configuração que você quiser, entende? Isso que é o mais legal do Bootstrap. Eu vou alterar só a cor dele, vou deixar numa cor escura, eu vou botar aqui data, bs, theme, eu vou botar aqui dark, que agora ele vai ficar escuro, olha só. Então o menu ele tá todo escuro, como vocês podem ver. E a gente tem vários outros elementos no nosso Bootstrap. Digamos que eu queira, né, deixar esse título aqui, ó, Olá Bootstrap no centro. Como é que eu faço isso? O Bootstrap, ele trabalha com classes, certo? Então, temos aqui, olha, nesse exemplo do botão primário, nós temos aqui duas classes, BTN e BTN Primary. Então, temos aqui duas classes, certo? Quando a gente dá um espaço, significa que estamos dando uma outra classe, estamos escrevendo uma outra classe para esse elemento. Então, isso aqui não é uma classe só, são duas classes, porque aqui tem um espaço entre elas. Ó, um espaço entre elas. E para a gente, por exemplo, utilizar as classes, nós escrevemos class e a gente vai escrever classes que já são pré-definidas no Bootstrap. Existe, por exemplo, as classes das cores do texto. Por exemplo,
Digamos que eu queira que esse texto aqui ele seja da cor vermelha. A gente bota text e danger, né? Olha só, o texto ele ficou vermelho. Se eu quero que ele fique verde, a gente bota success, né? Que seria sucesso. E se a gente quiser amarelo, a gente bota warning, né? Seria alerta. Se a gente quiser preto mesmo, a gente poderia deixar dark, mas por padrão ele já era dark. E, enfim, vocês entenderam. Agora, digamos que eu coloquei o texto preto, né? Eu quero que ele fique no centro. A gente coloca text, traço, center. Que isso vai atribuir a classe do Bootstrap que vai fazer que irá conter essa propriedade com que os textos eles fiquem no centro. Nós temos também outras propriedades do Bootstrap, que a propriedade, por exemplo, BG. Então, BG Danger vai aplicar uma cor de fundo para esse elemento. E existem várias cores de fundo. É aquele mesmo padrão primário, que vai ser aquele, no caso aqui, primary. Será aquele azul mais clarinho. Tem aqui o success, que seria o verde. Tem o warning, que seria o amarelo. Então, vocês podem basicamente utilizar todas essas classes que existem no Bootstrap. E você não precisa decorar tudo, tá? Com o tempo você decora tudo. Eu mesmo nem sei decorar todas as classes, só sei algumas. Mas com o tempo você vai decorando. Uma coisa que eu ensinei no vídeo de CSS foi as propriedades de margem e padding, né? Como que a gente poderia dar um margem e um padding para esses elementos? A gente importaria um arquivo CSS? Poderia, mas não é muito prático. Se a gente já está utilizando Bootstrap, a gente já poderia utilizar classes que o Bootstrap já disponibiliza para que a gente possa realizar esse tipo de mudança. As classes seria a classe M, né? Seria de margin, e o P seria a classe padding. Então, se a gente escrever aqui, por exemplo, M e 5, o elemento ele vai dar um espaçamento, vai dar uma margem. Eu não sei, infelizmente, quantos pixels tem um tamanho específico, mas ele deu um distanciamento. Se a gente botar 4, esse distanciamento vai ser menor. Se a gente botar 3, vai ser menor ainda. 2, bem menor ainda. E a mesma coisa se aplica com os paddings. A gente bota aqui, por exemplo, padding, um padding, né, um espaçamento aqui interno P-4. Olha só, ele deu esse distanciamento externo de 2, né, aqui, e internamente um 4, entende? Então a gente deu esses distanciamentos aqui. O Bootstrap ele não tem apenas isso, ele tem várias outras coisas. Se a gente for aqui em Components, a gente tem vários outros componentes que são muito legais. Por exemplo, o modal, que é um componente muito moderno e muito presente. Olha só, vamos copiar esse código aqui do modal. Vamos aqui, a gente não apareceu aquele botão de copiar, mas não tem problema, a gente pode copiar aqui normalmente. Vamos colocar aqui o modal aqui, olha, só para demonstrar. Vou deixar o código mais bonito. Olha só, quando a gente clica aqui, ó, nesse botão, ele aparece essa janela aqui. Aí com isso a gente pode, por exemplo, alterar as coisas. Cadê aqui, por exemplo, ó, Launching Demo Modal, né? Então, ó, a gente pode botar clique aqui para mais informações. Digamos, né? Clica aqui para mais informações. Digamos que eu não gostei desse botão. Eu quero que esse botão tenha success, né? Ele tenha sucesso. Ah, não gostei. Eu quero amarelo, então, warning. Eu quero que ele não tenha essas bordas. Eu boto, por exemplo, outline, né? Eu quero que ele tenha esse mesmo estilo dos outros. A gente clica aqui, ó, e pode escrever as coisas que for. Por exemplo, esse modal title eu quero mudar, né? Eu boto aqui, olha só, informações extras.
informações extras. E aqui dentro a gente pode botar um parágrafo, pode botar um lorem aqui dentro. Olha só. Então, informações extras, iria aparecer uma mensagem, né, de informações. Enfim, a gente pode mudar os componentes que o Bootstrap dá pra gente, para deixar da maneira que a gente achar melhor, basicamente. Vamos ver aqui mais componentes. Nós temos aqui, por exemplo, ó, background, borders, né? Olha só, bordas. Temos vários tipos de bordas que a gente pode aplicar nos nossos elementos. Por exemplo, tem aquele botão, a gente pode facilmente trocar a borda dele. A gente pode deixar, por exemplo, uma borda vermelha. Vamos deixar vermelha? Então a gente vem aqui, ó, aqui, ó, a gente pode usar, ó, border, aí depois border danger, para aplicar uma borda vermelha. Então olha só, o botão ele é amarelo, mas eu apliquei uma borda vermelha para ele. Isso não tira a lógica de todo o programa funcionar, a gente está mudando apenas o estilo, sabe? Então, olha só, a gente pode deixar ele mais arredondado. Olha só, rounded. Então, quero que ele fique bem redondinho. Quero que ele fique um círculo, né? Esse botão. Vamos colocar aqui, ó, rounded circle, né? Circle, para ele virar um círculo. Olha, ele ficou todo estranho, mas enfim, é só para demonstrar mesmo como que funciona essas questões de classes de CSS e mostrar como que realmente funciona essas classes. Existem muitos componentes aqui, muitos componentes mesmo, olha só. Tudo isso aqui é componente. Nós temos, por exemplo, tabelas. Se a gente vir aqui em tables, olha só, tabelas completas de código, a gente só precisa copiar e colar tudo. A gente pode modificar isso aqui à vontade, não tem problema. Olha só, vou deixar o código mais bonito. Olha só, uma tabela com vários dados, então a gente pode utilizar esses dados à vontade. Muitas coisas, muitos componentes. E por fim eu quero mostrar uma outra coisa muito legal que o Bootstrap disponibiliza. Ele não disponibiliza apenas esses elementos, mas ele disponibiliza também ícones. Então a gente consegue utilizar ícones nos nossos sites. Então como que eu faço, né? A gente vai descer lá para baixo, a gente pode ir descendo, olha só, e vai ter essa opção aqui, ó, CDN. A gente vai copiar todo esse link aqui, vai copiar ele por completo. Vamos lá, Ctrl C, e vamos aplicar aqui, olha. Vamos aplicar logo aqui abaixo aqui do nosso arquivo. Vamos deixar aqui. E para a gente utilizar todos esses componentes, digamos, eu quero usar aqui do Xbox, da logo do Xbox, a gente só copia esse códigozinho que ele dá um Ctrl C, e a gente pode colar ele em qualquer local aqui. Vamos colocar ele aqui, ó, nesses botões aqui, ó. Só pra mostrar basicamente como é que vai ficar, né? Olha só, todos eles com a logo do Xbox, sabe? Fica muito legal esses ícones. E são ícones muito bonitos, a gente tem ícones de tudo aqui. Tem esses ícones aqui, a gente pode só copiar esse códigozinho e colar aqui, ó. E ele vai basicamente aparecer, ó. E ele acompanha junto com a animação, com o hover. É muito legal. O Bootstrap ele é um ótimo framework para quem está começando. Mas uma dica é não fique se acostumando muito com Bootstrap, sabe? Tenta desenvolver suas aplicações sozinhos. Tenta fazer essas coisas sozinho, sem ficar dependendo dessas coisas. É bom no início, sabe? Eu recomendo, pelo menos esses ícones aqui. Eu já utilizei em várias aplicações minhas. E é muito bom de utilizar. Muito bom mesmo. Mas em relação a código, tente desenvolver sozinho, não dependa de Bootstrap.
para fazer seus sites, até porque você não vai estar programando, você só vai estar copiando e colando. Isso não te torna programador, isso só te torna um cara que sabe copiar e colar, entende? Então, é isso. Esse aqui é o Bootstrap. É muito bom, é um dos melhores frameworks para quem está começando no mundo do front-end. Eu mesmo já utilizei, eu admito. Porque não é errado utilizar, mas tente desenvolver seus códigos por si só, não fique dependendo só do Bootstrap para tudo, né? É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, né? Deixe seu like e se inscreva. E é isso, pessoal. Valeu!